Olha só, a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E a chegada de Getúlio Vargas ao poder, ela está conectada com o fim da República Velha, que nós falávamos, né, na aula de ontem, né, na nossa primeira live. Então, a chegada de Getúlio Vargas ao poder está relacionada ao fim do café com leite. Vamos lembrar, então, como é que aconteceu isso? O que levou aqui ao fim da República Oligárquica, ao fim do esquema do café com leite, que acabou possibilitando a chegada de Vavá, para os íntimos, ao poder? Vamos lá? Olha só. Então, meus amigos, em 1930, veja, o presidente do Brasil, ele era um paulista. Era o paulista Washington Luiz. E pelo acordo do café com leite, o próximo presidente deveria ser um mineiro, deveria ser indicado por Minas Gerais. E estava tudo acertadinho ali, né? São Paulo e Minas, né, as elites, né, paulista e mineira já tinham combinado, né, o que seria lá um mineirinho, um cara chamado Antônio Carlos de Andrade, deveria ser o próximo presidente. Só que os mineiros foram surpreendidos com uma traição, com um rompimento. O que aconteceu? O Washington Luiz, paulista, indicou como seu sucessor, ele deu moral, ele disse, ó, o meu candidato na eleição presidencial é outro paulista, Júlio Prestes. Então, São Paulo traiu Minas Gerais. O acordo do café com leite foi rompido. São Paulo traiu Minas Gerais nesse esquema. Bem, o que vai acontecer com Minas Gerais? Então, a elite, né, mineira, o Partido Republicano Mineiro, que representava essa elite mineira, vai tentar pensar uma forma de dar um troco. Né? O que a gente pode fazer para enfrentar São Paulo, para enfrentar essa situação? E aí, Minas Gerais vai conseguir o apoio dos partidos republicanos, das elites de outros 2 estados, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então surgiu aqui uma aliança entre o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano da Paraíba, paraibano, e o Partido Republicano Rio-Grandense, do Rio Grande do Sul. Surgiu uma coligação que ficou conhecida como Aliança Liberal. Então, Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul formaram a Aliança Liberal. Para quê? Para lançar um candidato a presidente, a então concorrer com o candidato paulista. Essa Aliança Liberal lançou então a seguinte chapa para concorrer às eleições de 1930. Veja só, Getúlio Vargas, ele mesmo, o GG, o Vavá, como candidato a presidente do Brasil, e João Pessoa, na época governador da Paraíba, como candidato a vice-presidente. Agora, meus amigos, reflete aqui com o Chiquinho, por favor. Pensa aqui comigo. Você acha que o GG, o Vavá, o GVA, o Getúlio Vargas, você acha que ele tinha chance de vencer essa eleição? Será que Getúlio Vargas tinha chance de vencer essa eleição contra Júlio Prestes, o candidato paulista? Tinha chance. Chance, assim, alguma chance, vai. Alguma chance. Ele tinha alguma chance? Hã? Quando eu tomo uma água, responde aí para mim. Ele tinha alguma chance ou não? Olha. Não sei o que você está pensando aí. Ó, Isadora disse que acha que não. Gustavo disse que adora as minhas reflexões. Que reflexões, cara? Eu nem sabia que eu estava fazendo reflexões, mas tá bom, valeu, tamo junto. Olha, Isadora, ele não tinha chance, cara. Ele não tinha chance. Não é que eu tô falando que ele tinha menos chance. Eu tô falando que ele não tinha chance de vencer a eleição. Mas por que, professor? Porque o candidato paulista era Júlio Prestes, apoiado por quem? Pelo presidente da época, que era paulista também. E vamos lembrar daquela máquina eleitoral que o Chico falou ontem para você? Lembra? Você estava na live de ontem? Falamos da política dos governadores, aquele esquema em que lá em cima, lá na cúpula, se decide quem vai ser o próximo presidente, e aí tem uma rede de acordos do presidente com os governadores dos estados, dos governadores com os coronéis. Ou seja, aquilo que é decidido lá em cima é o que se concretiza na base.
Então, se o presidente do Brasil apoiava Júlio Prestes, cara, não tinha como Getúlio Vargas vencer a eleição. E é claro que Getúlio Vargas sabia que perderia a eleição. Não pensa que ele tinha esperança, não. Pensa que ele rezava assim, ai, Papai do Céu, me ajuda, que eu quero vencer. Será que eu consigo? Ele sabia que não tinha como. Então, era uma coisa evidente a derrota. E foi o que se concretizou, a derrota. Então, Vargas perdeu as eleições. Perdeu as eleições. Só que antes das eleições acontecerem, já estava sendo armada uma reação a essa derrota que era evidente, que era iminente. Então, Getúlio Vargas, ele foi atrás do apoio de militares, inclusive de alguns daqueles militares tenentistas, né, que se revoltaram lá no final da República Velha contra o esquema do café com leite. Getúlio Vargas foi atrás do apoio, né, de integrantes da classe média urbana, dos centros urbanos, e principalmente com o apoio de militares, Getúlio Vargas acabou assumindo o poder, mesmo tendo perdido. Assumiu com um golpe que ficou conhecido na história como Revolução de 1930. Professor, mas se é um golpe? É um golpe, né? O presidente foi derrubado, tá? O Washington Luiz foi derrubado, o Júlio Prestes nem chegou a tomar posse, tá? Nem chegou a tomar posse. O Washington Luiz foi derrubado e Vargas assumiu. Então é um golpe. Mas por que ficou conhecido como Revolução de 1930? Porque é evidente que ele próprio, Getúlio Vargas e a galera dele, não vão chamar de golpe. Vão chamar de revolução. Vão dizer o quê? Ah, estamos fazendo isso para acabar com essa República Velha, para fazer um novo Brasil, uma revolução. Então, essa expressão Revolução de 30, Vargas e a galera dele, eles vão se esforçar, né, muito para tentar para fazer vingar essa expressão. Então, pode aparecer na sua prova, pode aparecer que Vargas chegou ao poder através de um movimento conhecido como Revolução de 30. E não está errado, porque realmente ficou sendo conhecido, né, e aparece essa expressão. Mas também está correto se aparecer que Vargas chegou ao poder através de um golpe em 1930. Um golpe que ficou conhecido ou que foi chamado de Revolução de 30. Mas não deixa de ser um golpe. E a partir deste momento, meus amigos, minhas amigas, galera que está aqui com a gente nesta night maravilhosa, a partir desse momento se inicia a Era Vargas. Professor, por que a gente chama de Era Vargas? Por quê? Porque literalmente é uma... Cara, não é um governinho, é uma era. Veja, são 15 anos no poder. De 1930 até 1945, Vargas ficou no poder ali, ó, diretaço. Ô Chico, pergunta, vai. Mas Vargas não governou depois ainda de novo? Muito bem. Se liga. Vargas governou de 30 a 45, depois ele voltou em 51 e governou até 54, quando ele se matou. No entanto, cuidado, atenção. Esse retorno de Vargas mais tarde, de 51 a 54, não é mais Era Vargas. O retorno de Vargas a gente vai chamar de segundo governo de Vargas. Era Vargas é exclusivamente aqui, ó, esse período que está na tela para você, de 1930 a 1945, fechou? Aí veja só, esse período de 15 anos, nós vamos dividir aqui em 3 momentos. Né? Então, existem 3 etapas dentro da Era Vargas. O governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45. Eu selecionei com todo carinho para você as informações mais relevantes aqui de cada um desses 3 momentos para essa nossa super aula de hoje. Show de bola? Vamos lá? Então, falaremos a partir de agora das 3 etapas da Era Vargas. Vamos junto? Começando pelo governo provisório. Galera, esse governo provisório, apesar de não ser ali
oficialmente chamado de uma ditadura de Getúlio, mas na real, Getúlio está governando com muita força concentrada. Não esqueça que Getúlio chegou ao poder com um respaldo militar bastante importante. Então Getúlio chega ao poder e o que ele faz? Por exemplo, ele derruba os governadores dos estados que não apoiaram ele, que não apoiavam ele. E ele vai nomear interventores nos estados, pessoas de sua confiança nos estados. Em grande parte, inclusive, esses interventores foram militares que ajudaram ele ali na chegada ao poder em 1930. Certo? Bom, além disso, Getúlio diz que está chegando ao poder, ele diz que está chegando ao poder para fazer um novo Brasil, né? Tanto que ele chamou de revolução, como a gente já disse, como a gente já citou. E aí ele vai cancelar a Constituição brasileira que estava em vigor até esse momento. Professor, que Constituição brasileira é essa que estava em vigor até esse momento? A Constituição que a gente comentou ontem no comecinho da live. A Constituição feita lá na República Velha, a primeira Constituição republicana do Brasil. Ele cancelou, porque ele diz que tem que se fazer um novo Brasil. Então tinha que se alterar a Constituição. Então, se ele derrubou governadores dos estados, se ele cancelou a Constituição, dentre outras coisas, tá? Porque ele, por exemplo, também fechou o Poder Legislativo, fechou o Congresso Nacional, ele concentrou o poder. Então, realmente, ele está governando com mãos muito firmes, muito fortes nesse momento. Mas, já em 1932, nós vamos ter uma novidade importante pra caramba aqui no governo provisório. Olha só, nós vamos ter, e algo que cai bastante, hein, galera? Nós vamos ter a aprovação de um código, ou a imposição, a implantação por Getúlio, de um código eleitoral, chamado Código Eleitoral de 1932. Que código eleitoral é esse? Novas regras eleitorais. Getúlio não tinha dito ainda quando que ia ter eleição, tá? Ninguém sabe quando é que vai ter eleição. Mas ele anunciou regras eleitorais novas, através desse Código Eleitoral de 32. Que regras eleitorais são essas? A partir de agora, segundo Vargas, teremos voto feminino. A partir de agora, teremos voto secreto. Então, em tese, acabaria com aquela lambança que rolava com o voto de cabresto, né, que a gente comentou na aula de ontem. E a partir de agora, nós temos justiça eleitoral, ou seja, um braço do judiciário brasileiro focado exclusivamente no quê? Organizar e executar as eleições. Só que quando é que vai ter eleição, professor? Não, Vargas não falou, como eu disse, Vargas não falou quando é que vai ter eleição, mas anunciou novas regras eleitorais. Só que também no ano de 1932, galera, também em 32, Vargas vai ter que enfrentar, ele vai enfrentar um movimento muito forte contra ele em São Paulo. Esse cartaz aqui, ó, representa esse movimento, um movimento dos paulistas querendo derrubar Getúlio, chamado de Revolução Constitucionalista. Tá, o que é a Revolução Constitucionalista? Bom, em resumo, a galera de São Paulo, os paulistas, a elite paulista, queria derrubar Vargas. Afinal de contas, não esqueça que Vargas chegou ao poder, né, derrubando os paulistas. Só que os paulistas chamavam de Revolução Constitucionalista por quê? Porque o argumento que era usado era qual? Vargas está governando como um ditador. Diziam, abaixo a ditadura. Afinal de contas, não esqueça, como eu já falei, Vargas tinha cancelado a Constituição brasileira e não tinha ainda falado sobre quando seria feita uma nova Constituição. Então, os paulistas argumentavam, pô, queremos uma nova Constituição. Esse era o argumento, mas não esqueça que os caras queriam derrubar Getúlio. Só que Getúlio enfrentou esse movimento e as forças getulistas, então, derrotaram a Revolução Constitucionalista. Vargas se manteve no poder. Oh, yes? E no ano seguinte, em 1933,
Vargas anunciou eleições já com aquelas regras eleitorais de 32 que eu comentei, para a formação de uma Assembleia Constituinte. Ou seja, vamos escrever uma Constituição, vamos fazer uma Constituição. Então ocorreram eleições, formou-se uma Assembleia Constituinte. Repara aqui nessa fotografia, você consegue ver essa fotografia aqui? Uma fotografia ali que destaca alguns dos deputados eleitos para a formação dessa Assembleia Constituinte de 33. E perceba aqui, ó, no centro da imagem, nós temos uma senhora, nós temos uma deputada. A primeira deputada, digamos, federal, doutora, era uma médica, doutora Carlota de Queiroz. Então já rolou voto feminino e teve, inclusive, uma deputada eleita. Essa galera escreveu a próxima Constituição do Brasil, então. E a próxima Constituição do Brasil ficou pronta em 1934. Vamos lá? O que essa nova Constituição, feita então aqui dentro da Era Vargas, né, pela Assembleia, mas é claro que com os pitacos de Vargas, né? O que essa nova Constituição determinava? Preste atenção. Principal. Primeiro, ela foi promulgada. Isso quer dizer o que mesmo, Chico? Quer dizer que ela foi uma Constituição feita por uma Assembleia, né? A gente comentou ontem sobre a diferença de uma Constituição outorgada, imposta de maneira autoritária, e uma Constituição promulgada por uma Assembleia, aprovada. Ela foi promulgada. Essa Constituição, ela confirmou aquilo que estava presente no Código Eleitoral que Vargas trouxe em 32, ó. Ela confirmou, está lá na Constituição, voto secreto, voto feminino e justiça eleitoral. Essa Constituição também trouxe algumas das primeiras leis trabalhistas da história do Brasil, como, por exemplo, o salário mínimo, grande destaque, salário mínimo, e a jornada de trabalho de 8 horas. Além das leis trabalhistas, essa Constituição também determinava um controle do governo, um controle do Estado sobre os sindicatos. Tá ligado os sindicatos de trabalhadores, as organizações de trabalhadores? Até esse momento aqui, isso é bem importante, hein, galera? Fica ligado. Até esse momento aqui, sindicato no Brasil era algo que existia, mas não era algo reconhecido pelo Estado. Não era algo que estava dentro da esfera estatal. Então era meio que algo assim, paralelo, clandestino. A partir desse momento, o Estado reconhece o sindicato, só que pela Constituição fica determinado que o sindicato, para atuar legalmente, ele tem que estar submisso ao Estado, submisso ao governo. Então o sindicato ele passa a estar ligado ao Estado brasileiro. Ou seja, se por um lado nós temos leis trabalhistas, por outro lado, nós temos um certo controle do Estado sobre os trabalhadores. Beleza? Show de bola? Bom, essa Constituição de 34, ela também dizia, preste atenção nisso, que isso aqui é muito, cara, muito importante. Muito. Eu tenho até que tomar um gole de água para falar isso, que é tão importante que é. Essa Constituição de 34, depois de molhar a goela, também dizia o seguinte, que eleições para presidente no Brasil devem ser diretas. Como assim, professor? Devem ser diretas? Opa, que os eleitores têm que ter o direito de ir lá na urna e depositar o seu voto, cada um ir lá votar naquele que ele deseja eleger como presidente. Só que a própria galera da Assembleia Constituinte, decidiu que a primeira eleição presidencial, pós-Constituição de 34, deveria ser indireta. Como assim? O que seria uma eleição indireta? Que só os próprios deputados votariam na primeira. Então eles pensaram o seguinte, pô, é muito em cima da hora para a gente fazer uma eleição presidencial agora, organizar uma eleição presidencial que a gente traga, né, todos os eleitores a votar. Então, vamos fazer o seguinte, daqui 4 anos,
Lá em 38, a gente faz uma eleição onde o povo vai votar para presidente. Mas o primeiro aqui, o primeiro depois da Constituição, vamos fazer assim, só nós mesmos votamos. Então, a primeira eleição foi indireta. E, obviamente, Vargas se candidatou e venceu. Professor, então Vargas venceu a eleição presidencial em 34? Venceu. Tá correto se aparecer na minha prova que Vargas venceu a eleição em 34? Tá correto, venceu. Só que foi uma eleição o quê? Indireta. Então vai estar errado se tu encontrar uma alternativa dizendo que Vargas foi eleito pela população, que Vargas foi eleito pelo voto popular ou algo assim. Não, mas ele foi eleito de forma indireta em 34. E neste momento, in this moment, acabou o governo provisório. Por que acabou o governo provisório, professor? Porque agora temos uma nova Constituição. Como é que é mesmo o nome da segunda etapa da Era Vargas? Volta aqui na linha do tempo comigo, ó. Constitucional. Então agora o governo de Vargas, ele é embasado em uma Constituição. Portanto, acabou o governo provisório e começou o constitucional. Só que antes de falarmos do governo constitucional, adivinha o que nós vamos fazer agora? Vai. Adivinha o que vamos fazer agora? O canal da bagunça... Como é seu nome, canal da bagunça? Fiquei curioso. Canal da bagunça dá boa noite e elogia as aulas. Pô, obrigado, tamo junto. O que será que a gente vai fazer agora? Vai. Aê, Thierry mandou na lata. É hit do Chico. Cara, vamos cantar então o nosso primeiro hit do Chico da noite? Já está aqui comigo. É isso aí, Isadora. É isso aí, Bia. Já está aqui comigo o nosso Chico Neto. Chico Neto. Apresentei para vocês ontem, né? Chico Neto na área. E esse hit do Chico aqui, galera, ó, vou dizer para vocês, ele é um hit que ele tem um clima, assim, sabe? Ele tem um teor de aprovação, de sucesso, assim. A galera que canta esse hit aqui, meu, alcança, né, altos voos, né? Muito sucesso. Canta junto, hein? Ó, melodia é muito conhecida, ela não é nova, mas ela é muito conhecida. Acho que até alguns de vocês já dançaram a coreografia da música original. Sabe a música original dela? É aquela assim, ó. INCA, INCA. Eu sei que não tem nananana na música, mas eu não sei cantar. Então, mas você sabe qual é a música que eu tô falando, né? INCA. Nem a coreografia eu sei direito. Mas eu sei o hit do Chico da Era Vargas. Canta junto comigo? Olha só. É o seguinte. Vargas assumiu o poder com um golpe. Paraíba, Minas e Rio Grande vieram a formar a Aliança Liberal. Teve primeiro governo provisório, no Constitucional é notório. Mulher, voto e trabalho agora tem que ter lei. Chiquinho explica o que é o plano Cohen. Lá vem o golpe, Estado Novo já vem. Populismo vai ter, com o DIP a valer. Nacionalismo e a CLT. Chiquinho explica o que é o plano Cohen. Lá vem o golpe, Estado Novo já vem. Populismo vai ter, com o DIP a valer. Nacionalismo e a C. Do começo comigo, vai. Vargas assumiu o poder com um golpe. Paraíba, Minas e Rio Grande vieram a formar a Aliança Liberal. Teve primeiro governo provisório, no Constitucional é notório. Mulher, voto e trabalho agora tem que ter lei. 1, 2, 3, vai! Chiquinho explica o que é o plano Cohen. Lá vem o golpe, Estado Novo já vem. Populismo vai ter,
com o DIP a valer, nacionalismo e a CLT. Chiquinho explicou que é o plano com ele. Lá vem o golpe, Estado Novo já vem. Pra acabar, vai. Populismo vai ter, com o DIP a valer, nacionalismo e a CLT. E o nome dele? Vargas. Aê! Obrigado pelas palmas.